O Controlador-Geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, voltou a ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na compra de 200 respiradores pulmonares pelo governo do estado. O controlador já havia prestado depoimento à CPI no dia 21 de maio. Um dos novos questionamentos feitos pelos deputados foi sobre o andamento da investigação conduzida por uma comissão interna da Controladoria Geral do Estado. Mas Ferreira se recusou a adiantar informações por alegar que o relatório ainda não foi finalizado. A investigação preliminar está em análise final, deve estar saindo até quinta-feira. Então, enquanto essa análise preliminar não for assinada e disponibilizada aos órgãos, o que está ali eu não posso adiantar. Os deputados também questionaram o controlador sobre um grupo de mensagens formado por integrantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e órgãos do Poder Executivo para discutir o processo de compra dos respiradores. O controlador afirmou que a servidora Simone de Souza Becker, então controladora-geral adjunta do Estado, participava do grupo. Porém, ele disse que a servidora não o informou sobre as conversas na época. Então, ela era controladora adjunta em sua instituição, né? E ela não lhe relatou nada do que eles estavam lá preocupados? Não. Era uma subordinada sua? Que estava lá em nome da CGE para ajudar a resolver um grave problema. Isso. O controlador-geral afirmou ainda que ficou sabendo da compra dos respiradores somente no dia 18 de abril, por meio da seccional catarinense da Controladoria Geral da União. Nós temos um termo de cooperação técnica com a CGU. A CGU está fazendo o monitoramento do portal de transparência, né? Aí identificou a questão dessa compra no valor de 33 milhões. Ele passou querendo tirar mais informações a respeito do assunto. Ele abriu o processo, viu que o processo tinha algumas fragilidades. Foi nesse momento que eu printei a mensagem que eu recebi do Orlando e passei para a Márcia. A Márcia, no dia 18, ela me mandou o processo. Luiz Felipe Ferreira também foi perguntado sobre o motivo de uma reunião entre ele, a controladora-geral adjunta, e a servidora Márcia Regina Pauli, no escritório particular dele, no bairro Trindade. A reunião estava marcada no mesmo dia em que o governador do estado anunciou a exoneração de Márcia Pauli do cargo de superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, mas não chegou a acontecer porque o controlador foi acompanhar a transmissão virtual do governador. Por que no dia que o governador foi fazer a live dele no final da tarde e que ia anunciar a saída da Márcia, por que o senhor chamou no seu escritório no bairro Trindade a Márcia, deixou ela lá com a adjunta e foi para a live e deixou ela lá? Por que o senhor fez isso? Não, na realidade, quem pediu a reunião foi a própria Márcia. Ela disse aqui que não, ela foi chamada pelo senhor. Não, ela que pediu a reunião. Estava a reunião agendada, aí que veio a reunião com o governador. Quem solicitou foi a própria Márcia. E por que o senhor não atendeu ela no escritório da CGE e foi no seu escritório particular? A CGE estava fechada na época da pandemia. E não era nada relacionado a uma entrevista formal. Não era nada? Não era uma oitiva, não era uma entrevista formal. Apenas a Márcia queria conversar. Ela pediu um apoio. A superintendente da Secretaria da Saúde, que estava responsável por toda a compra, pede uma conversa, segundo o senhor. Ela diz que o senhor a chamou lá, mas eu vou pela sua versão. Pede uma conversa com o senhor e o senhor acha que não é nada oficial. Sim. Mesmo?